Quero começar o estudo pedindo desculpas a você, porque eu não disponibilizei a lição antes. Eu deveria ter disponibilizado antes, mas passei por algumas situações atípicas, acabei não me programando devidamente, mas graças a Deus estou podendo disponibilizar a lição para você agora, na sexta-feira à noite. Talvez você esteja assistindo no sábado pela manhã ou queira complementar o seu estudo no sábado à tarde. O mais importante é que você esteja assistindo. Vamos então para a nossa lição de número 7, que fala sobre o pão e a água da vida. O que vamos aprender nesta lição? Pelo título, só para começar, nós vamos aprender que quando Deus proveu o povo de Israel de pão e de água, quando os proveu desses recursos de forma sobrenatural, Deus estava já dando vislumbres da pessoa de Jesus, do Messias. Porque Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Então isso vai ficar claro para nós na lição. Mas outra coisa que a lição quer nos passar é que Deus deseja ajudar os seus filhos a crescerem através de experiências. E o povo de Israel, ao sair em direção a Canaã, a sair do Egito, Deus queria ensinar a eles lições de disciplina, domínio próprio, abnegação, confiança, generosidade, coisas que eles precisavam e muito aprenderem, porque estavam bem desumanizados, diríamos assim, no período em que eram escravos no Egito. E Deus, obviamente, é um pai amoroso, é um professor amoroso que deseja nos ensinar da melhor maneira, de uma forma leve. Porém, isso vai depender de como o pecador recebe os métodos de Deus. O problema nunca está em Deus, que é perfeito. O problema está no pecador imperfeito que recebe, muitas vezes, de uma forma inadequada, os métodos de Deus. Então, em primeiro lugar, aqui na parte de domingo da lição, a lição nos mostra um momento em que o povo de Israel chegou a um local e encontraram neste local águas amargas, ao invés de água potável, boa para se beber. Aqui no versículo 22 de Êxodo 15 diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Aquele local recebeu o nome de Mara porque as águas ali eram amargas. Então, o povo deu um nome ao lugar condizente com a situação pela qual eles estavam passando. E olha o que acontece no verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: agora veja a lição que Deus ensinou para eles. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Isso aqui é muito importante. Primeiramente, eles não confiaram devidamente em Deus. Deus já os havia livrado do Egito por meio de pragas sobrenaturais. Deus os estava cuidando, guiando no deserto, com uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. No Cântico de Moisés, aqui, em Êxodo capítulo 15, 11, e eles tomaram parte nesse cântico, obviamente, Deus já havia sido reconhecido como terrível em feitos gloriosos e que ele opera maravilhas, e eles em algum momento passaram a pensar que Deus os deixaria morrer de sede. Uma coisa que não tem lógica, né? E aí o que Deus fez? Deus, para ensinar essa lição de confiança, de disciplina, de domínio próprio, Deus mostra para Moisés uma árvore. Moisés pega um pedaço, lança-o sobre as águas,
e as águas se tornam doces. Isso aqui não foi magia, não foi feitiçaria, tá? Não foi aquela planta que fez aquilo, foi o Senhor. E o que Deus queria ensinar? Não uma lição de magia ou de feitiçaria, mas o seu poder sobrenatural. E qual lição ele ensinou? Aqui no verso 26, ó. Da mesma forma que Deus sarou as águas, se o povo fosse obediente aos mandamentos de Deus, Deus os sararia, Deus os curaria, Deus manteria-os em uma plena saúde se eles obedecessem aos mandamentos de Deus. Então Deus quis ensinar isto, né? Deus ensinou aqui primeiramente uma lição de saúde. Também ensinou paciência e que Deus trabalha em cooperação com o ser humano. Eles deveriam ter paciência e não chegarem a uma conclusão de cara. Nossa, chegamos a um lugar de águas amargas, agora vamos todos morrer de sede. Não, calma. Deus, ele é um solucionador de problemas. Deus pode resolver qualquer problema. Então Deus ensinou essa lição de paciência e ensinou também que a saúde é o resultado da obediência, que a saúde está relacionada, é a combinação entre o esforço humano e o poder de Deus. Então Deus ensina essa primeira lição quando eles chegam a esta região onde haviam águas amargas. Vamos para a parte de segunda da lição. Outra lição espetacular que Deus ensina para o seu povo ocorre quando ele envia o maná. Eu gosto muito dessa história de Êxodo 16, do milagre do maná, porque ela ensina muita coisa sobre o poder de Deus, sobre Deus como Criador e sobre a nossa postura diante, inclusive, dos seus 10 mandamentos, mais especificamente o 4º mandamento. Me acompanhe até o final deste raciocínio, independente da religião a qual você pertença. Vai ser muito importante você ter essa compreensão de Êxodo 16. Em primeiro lugar, infelizmente nós vemos aqui um padrão repetitivo de rebelião do povo de Deus em todas essas histórias de peregrinação, enquanto eles peregrinavam pelo deserto. Rapidamente, o povo se esquecia que Deus os havia ajudado no passado. E isso é um problema nosso também. Eu certas vezes, eu confesso para você, certas vezes quando eu passo por uma situação, por algum problema, por algo que me ativa muito emocionalmente, tenho a tendência de me esquecer dos benefícios do Senhor no passado. E eu tenho procurado trabalhar a minha mente para isso não acontecer. O que eu tenho procurado imaginar? Que se no passado Deus me livrou das mesmas situações, e se Deus me livrou até de situações muito piores, é óbvio e claro que Ele vai me livrar também dessas situações do presente. Nós precisamos trabalhar a nossa mente para isso. E aqui em Êxodo 16, nós percebemos que Deus queria ensinar agora aqui não uma lição de paciência, mas de obediência. E o povo não estava muito disposto a aprender. Deus, de uma forma sobrenatural, ele passou a enviar o maná para eles no deserto. Era um alimento de origem celestial, digamos assim, sobrenatural. Aqui em Êxodo 16 você lê, ele é chamado de pão do céu. E como que era este maná? Eu vou ler aqui para você, tem uma especificação aqui no capítulo 16, que diz o seguinte, versículo 31, ó. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Era muito saboroso. Deus mandava esse alimento caía com orvalho. Aí amanhecia, eles colhiam e aquilo ali se fazia pão, se fazia qualquer coisa com aquele alimento muito saboroso. Deus mandou o maná e Deus fez um teste de obediência. O que Deus fazia? Esse milagre do maná é muito importante você ler. Aqui é dito que Deus mandava o maná todos os dias
e que eles deveriam colher uma medida, uma quantidade específica por pessoa. Era um gomer a medida, tá? Se eles guardassem para o dia seguinte, estragava. Por ter sabor de bolo de mel, era doce e obviamente juntava moscas, juntava bichos e estragava. Não é? Então eles tinham que comer naquele dia, pegar a quantidade suficiente para aquele dia e comer e não guardar, porque Deus enviaria no dia seguinte. O que Deus fazia? No sexto dia, Deus mandava em dobro o maná, para não mandar no sábado. Só que se você guardasse o maná de um dia para o outro, ele estragava, naturalmente. Só que o que Deus fazia no sábado? No sexto dia, mesmo mandando o maná em dobro, de forma sobrenatural, Deus preservava o maná para não estragar no sábado. E aí eles tinham o maná para o sábado e não precisavam recolhê-lo. Sabe o que o povo fez? Apesar disso, vou ler para você o verso 22 em diante, de Êxodo 16. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: E isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Olha o milagre que Deus fez. Porém, olha o que diz o verso 27. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Você percebe que apesar da manifestação sobrenatural do poder e do milagre de Deus, apesar de Deus os manter, né, eles ainda, alguns saíram no sábado para colher o maná. Então você percebe, Deus nessa história se revela como o Deus criador, porque o sábado é um memorial do Deus criador, como lemos lá em Gênesis 2, 2 e 3. Deus abençoou e santificou o sábado, lá no Éden, antes de existir o povo de Israel. Deus relembra-os que ele é o criador no milagre do maná e também os ensina que ele é o mantenedor deles. Deus é o criador, Deus é o mantenedor, então podemos confiar na palavra dele. Você percebe também aqui que eles pecaram, e ocorre isso mais de uma vez na Bíblia, pelo apetite. Isso aqui nós devemos considerar e a lição abordou isso muito bem. No jardim do Éden, Adão e Eva foram tentados em relação à comida, como lemos Gênesis 2, 16 e 17, e Gênesis 3, 1 a 6. O povo de Israel é tentado em relação ao alimento aqui também. Êxodo 16. Jesus no deserto foi tentado também em relação à comida, para transformar pedras em pães. Né? Mateus capítulo 4, verso 3. No Antigo Testamento, Esaú perdeu seus direitos de primogênito por causa de um apetite indisciplinado, como lemos em Gênesis 25, 29 a 34. Então é por isso que Jesus, em Mateus 4, repete as palavras de Deuteronômio 8,3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o alimento é importante, é óbvio, Deus nos criou precisando dele. Mas o mais importante alimento é fazermos a vontade de Deus e obedecermos,
porque o mais vem em consequência. Tá? Então Deus aqui estava também ensinando ao povo uma lição de obediência ao seu quarto mandamento. Evento este que ocorreu, obviamente, antes do Sinai, no capítulo 20. Então, antes de dar a lei de forma escrita, incluindo o sábado, Deus já estava ensinando o povo a voltar a guardar o sábado antes de dar a lei da sua forma escrita. Então, quando você ouvir alguém dizer que o sábado foi dado para Israel ou após ali o momento do Sinai, essa pessoa não está dizendo aquilo que a Bíblia ensina. Tudo bem? Vamos então aqui agora para a parte de nosso domingo, vamos para a parte de terça. Deus agora, através da água retirada da rocha, Deus ensina aqui lições espirituais muito importantes também para o povo, nesse momento em que o povo peregrinava pelo deserto. Aqui em Êxodo 17, 1 a 7, eles chegaram a uma região, eles acamparam em um local chamado Refidim. E diz o verso 1 de Êxodo 17, não havia ali água para o povo beber. E olha o que aconteceu, no verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? O que Moisés está dizendo aqui? Eles não estavam brigando com Moisés, eles estavam brigando com o Senhor. O Senhor não estava dando um maná para eles de forma milagrosa. O Senhor não os havia libertado do Egito. E mais, o Senhor já não havia transformado aquelas águas amargas em águas doces apropriadas para beberem, pois eles estavam achando ainda que Deus iria matá-los de sede. Esse termo aqui, contendeu, no verso 2, pode se referir a um processo judicial. Ou seja, o povo aqui estava questionando seriamente a presença e o poder de Deus. Que coisa terrível. Então veja, quando Deus chega o momento que tem que castigar o seu povo, não foi de uma hora para outra. Foi um povo que se obstinou, se rebelou após Deus, de uma forma tão bondosa, amorosa e cuidadosa, se preocupar com eles. E aí no verso 4, a situação chega numa... Essa situação chega a ficar tão grave que Moisés clama ao Senhor e faz a seguinte pergunta: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. O povo estava louco. E aí o Senhor disse para Moisés, no verso 5, tomar com ele alguns anciãos de Israel, porque eles serviriam de testemunhas ali, não é? E mandou levar consigo o bordão com que feriu o rio. Então, aquele bordão que Moisés feriu o Mar Vermelho para se dividir, inclusive que ele usou para transformar água em sangue, agora seria usado para tirar água da rocha. E olha o que Deus fala no verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, eu vou fazer um milagre, mas lembre-se que esse milagre vai acontecer porque eu estou presente. Isso aqui é pelo meu poder, não é magia, não é feitiçaria, nada humano está envolvido aqui, apenas o poder de Deus. E aí, no verso 7, é dito assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Isso aqui que o povo estava fazendo, o povo estava tentando manipular a Deus, assim como os pagãos faziam, né? Os pagãos acreditavam que, dependendo da forma como eles manipulassem os seus deuses fariam tudo aquilo que eles desejassem ou quisessem. Do contrário, eles poderiam até mudar de Deus. Só que essa ferramenta manipulatória, obviamente, não vai funcionar com Deus verdadeiro, com Deus Israel. E não tinha razão alguma para eles usarem esse tipo de recurso. Tá? Interessante que o Novo Testamento, meu querido internauta, nos adverte para que não tenhamos o mesmo espírito rebelde dos israelitas. Lá em Hebreus, capítulo 3, versos 7, 8 e 15, lá é dito que nós devemos ter muito cuidado
para que não tenhamos a mesma dureza de coração que eles e assim rejeitemos a graça de Deus que nos foi dada. Outro detalhe, em 1 Coríntios 10:4, nós aprendemos Paulo analisando esse tipo de incidente, esse incidente do Antigo Testamento. Paulo disse que a rocha era Cristo, ou seja, o Deus que estava lá na presença de Moisés e tirou água da rocha era a pessoa de Jesus Cristo. Ali no Salmo 78, 15 e 16, Cristo, o Deus do Antigo Testamento, o Altíssimo, é apresentado, né, como sendo, Cristo é apresentado como sendo o Altíssimo que ajuda o seu povo. Então Cristo se apresenta, Deus mostra aqui para Moisés que Deus é a fonte de vida, assim como a água é a fonte de é mantenedora da vida, Deus é a fonte e o doador da vida eterna para todos aqueles que creem nele. E Cristo estava lá presente na sua manifestação antes de ele encarnar. Então ele já estava guiando o povo desde aquele momento, não é? Vamos agora aqui para a parte de quarta da lição. Na parte de quarta da lição, nós vemos que Deus usou agora não apenas de incidentes, mas se utilizou de uma pessoa não pertencente à tribo de Israel para ajudar a Moisés e ao povo de Israel. Essa lição aqui de Jetro, o sogro de Moisés, nos mostra o quanto Deus trabalha entre pessoas. Por exemplo, quando Deus trabalhava entre pessoas não israelitas para salvá-las. E o quanto Deus trabalha hoje em pessoas que não fazem parte do meio cristão, o quanto Deus trabalha para salvá-las e ensiná-las aspectos do seu caráter e da sua verdade salvadora. Aqui, nós vemos em Êxodo 18 que o sogro de Moisés, Jetro, em Êxodo capítulo 18, ele era sacerdote de Midian e sogro de Moisés. Eu estava olhando aqui, numa Bíblia de estudo que eu tenho, na Bíblia Andrews, e eu achei muito interessante que aqui explicou que Midian era descendente de Abraão e Quetura, a esposa do patriarca Abraão, não é? Após a morte de Sara, de acordo com Gênesis 25, 1-4. Ou seja, Jetro tinha algum conhecimento de Deus, mas era incompleto. Ele não pertencia ao povo de Israel. Ele não tinha um conhecimento pleno sobre Deus. E o que acontece aqui? Uma verdadeira lição de evangelismo. E você precisa prestar atenção nisso. Se você quiser aprender a fazer evangelismo, a pregar a palavra de Deus para outras pessoas, você tem que conhecer a história de Moisés e o seu sogro Jetro, aqui em Êxodo 18. Aqui é dito que Jetro foi até Moisés, levando a sua filha, Zípora, né, mulher de Moisés, com os 2 filhos deles. Né? Um se chamava Gerson e o outro Eliezer. Ele soube do sucesso, do êxito de Moisés contra Faraó, e aí ele foi levar a esposa, os filhos de Moisés, para viverem, obviamente, com o marido, com o pai e tudo mais. E aí, quando Jetro chegou até ele, Moisés o recebeu muito bem, se inclinou diante dele, o beijou. E aí no verso 8 é dito o seguinte: contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Moisés testemunhou daquilo que aconteceu no Egito. Moisés foi um evangelista aqui, ele testemunhou daquilo que Deus fez na vida dele e na vida do povo. A mesma coisa você deve fazer, testemunhar para as pessoas daquilo que Deus fez na sua vida e que ele faz na sua vida e na vida de outras pessoas. Por exemplo, o que ele faz na vida dos irmãos da sua igreja. Qual foi o resultado disso? Verso 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel. Ou seja, ele ficou impactado. Ele ficou assim, em êxtase, né? Livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor. Olha que é a confissão de fé agora. Ó. Ele foi impactado com essa verdade e aí ele confessa a Deus, bendito seja o Senhor,
que o livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Olha a eficácia do testemunho de Moisés. Porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. E aqui está a confirmação final da fé do sogro de Moisés. Ó. Então Jetro, verso 12, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aqui você percebe uma clara lição de evangelismo. Aqui nós vemos que Deus trabalha para alcançar pessoas de outras nações. Às vezes você pode pensar o seguinte, Leandro, mas e naquela janela 1040, naquela região do mundo onde boa parte das pessoas, a grande maioria, nunca ouviu falar de Jesus? Você tem que lembrar que, além de Deus estar chegando nesses locais através de uma globalização, por exemplo, as redes sociais contribuem para isso, mesmo que elas não sejam suficientes ainda, você tem que lembrar que o ministério é de Deus, não é nosso. Nós fazemos parte de um ministério de pregação do evangelho, mas o grande pregador é o Espírito Santo. E aonde você e eu não chegarmos, o Espírito Santo chega. Afinal, ele é onipresente. Deus tem muitas formas de revelar o seu plano salvador e o seu caráter para as pessoas. Lógico que você não deve cruzar os braços. Cristo nos chamou para pregarmos o evangelho. Nós temos que fazer o nosso melhor, usarmos todos os recursos que estão à nossa disposição. Sejam talentos, sejam recursos financeiros, seja a nossa influência. Mas lembre-se, a obra é de Deus. E aonde você e eu não chegarmos, o Espírito Santo chega. Há relatos de muçulmanos se convertendo ao evangelho porque Jesus está aparecendo para eles em sonhos. Então a obra é de Deus. Deus já tinha dado insights sobre ele mesmo para Jetro, o sogro de Moisés. E depois Moisés fez o fechamento, digamos assim, daquele evangelismo. E aqui nós vemos também uma outra lição. A sabedoria de Deus não está apenas entre os cristãos, tá? O sogro de Moisés tinha um conhecimento de administração que Moisés não teve. Moisés estava sobrecarregado, julgando todas as questões do povo. E o sogro de Moisés, que veio a ter um conhecimento melhor do Deus de Israel depois, deu um grande conselho para Moisés. Disse para ele no verso 21, nomear dentre o povo homens capazes para ajudarem Moisés nessa administração. E quais eram as características? Esses homens deveriam ser chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles deveriam resolver os problemas, as pendências desses grupos específicos. E apenas aquilo que fosse extremamente difícil ser levado para Moisés. Olha aqui, lição de administração, de delegação de funções. Só que aí, esse homem, além de ensinar isso, ele diz para Moisés quais deveriam ser as qualidades desses gestores. Homens capazes, verso 21, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Olha aqui, homens tementes, capazes de administrar, tementes a Deus e que sejam honestos. Olha, qualquer pessoa pode se aproveitar dessas dicas aqui. Se você é um empresário, um microempreendedor, um grande empresário, se você seguir essas dicas de Deus, você vai ter o time certo sobre a sua liderança. Então veja, a sabedoria não está apenas entre os cristãos, porque Deus não se revela apenas para os cristãos, Deus se revela para todas as pessoas. Agora, óbvio, não estou dizendo que há salvação sem Jesus. Todos os que estiverem no céu, lá estarão por causa de Jesus, porque ele é o único meio de salvação, como ele mesmo diz em João capítulo 14, verso 6. E por falar nisso, que Cristo é o único caminho de salvação, vamos para a parte de quinta da lição e vamos finalizar mostrando que Cristo é o pão e a água da vida. Cristo é aquele a quem o maná
e a água tirada da rocha apontavam o pão e a água da vida, aquele que pode saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual, aquele que pode saciar o nosso desejo de eternidade. Tá? 1 Coríntios 10:11 diz que tudo isso foi escrito e registrado na Bíblia para você e eu aprendermos e nos prepararmos para o fim dos tempos. Então Deus não registrou essas histórias do nada, ele tem um propósito, inclusive para hoje, é a nossa salvação. E 1 Coríntios 10:11 diz assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você percebe? As histórias do Antigo Testamento, por fazerem parte da palavra de Deus, elas fazem parte do roteiro, do conteúdo programático de Deus na Bíblia para preparar você para a universidade do fim dos tempos e para a vida eterna. Cuidado, hein, com essa ideia de que o Antigo Testamento foi abolido. Cuidado com isso. As pessoas confundem, né, o antigo sistema de ensino da salvação com os livros do Antigo Testamento. Cuidado com isso. Então, tudo foi escrito para o nosso ensino, para o nosso preparo para a salvação. Então, quando nós vamos ao Novo Testamento e vemos Jesus se identificando em João capítulo 4 como a água da vida, e Jesus se identificando em João capítulo 6, 31-51 como o pão da vida, nós percebemos claramente que o maná, o pão que caiu do céu, já era um vislumbre do verdadeiro pão que cairia do céu para saciar a nossa fome espiritual e de salvação e de eternidade. Esse pão é Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Aquela água que foi retirada da rocha e que, de acordo com 1 Coríntios 10:4, a rocha era Cristo, já estava apontando para Cristo, a água da vida, aquele que pode saciar a nossa sede espiritual e a nossa sede de eternidade. Então, o que isso significa, amigo internauta? A história da salvação está presente ao longo de todo o texto bíblico, e ao longo de todo o texto bíblico só existe um meio de salvação: Jesus Cristo. Ele apenas é revelado, insights sobre Jesus são revelados de maneiras diferentes para o povo de Israel. Mas o mesmo Salvador da igreja é o Salvador do Israel nacional, do Israel do Antigo Testamento e de todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador pessoal. Então Jesus Cristo é o único que pode saciar a sua sede e a sua fome espiritual. Você pode procurar em qualquer outro caminho. Você pode até encontrar satisfação intelectual em outras religiões. Mas é em Jesus que, além de satisfação intelectual, você encontra plena satisfação espiritual. Então ele, de acordo com João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Se você quer saciar a sua fome e a sua sede espiritual, se você quer saciar a sua fome e a sua sede por eternidade, se você quer saciar a sua fome e sede de justiça, se você quer saciar a sua fome e sede de amor, conheça a Jesus Cristo. Estude sobre ele, familiarize-se com a sua pessoa e com seu caráter, e o Espírito Santo vai aliviar a sua fome e a sua sede. Obrigado por você ter acompanhado a lição desta semana comigo. Eu vou na semana que vem postar a lição com antecedência, bem como vídeos sobre outros assuntos. O que eu peço que você faça agora? Que você curta esse vídeo. Que você compartilhe, inclusive, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam conhecer esse estudo. E se você tiver sugestões do que mais eu poderia gravar de conteúdo aqui no YouTube, coloca aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante. Eu estou fazendo aqui uma lista de vídeos a preparar
para estudar a Bíblia profundamente com você. Então, as suas sugestões serão muito importantes. Que você tenha um feliz sábado, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro.